Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos realizarmos essa programação. Hoje, no programa, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: é preciso vencer as paixões da carne. Nós vamos mostrar o que Tiago nos ensina acerca deste importante tema. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Eu quero ler na carta de Tiago, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Pois bem, baseado nesses versículos, nesse capítulo de Tiago, eu quero fazer aqui algumas considerações dentro do seguinte tema: é preciso vencer as paixões da carne. É preciso vencer as paixões da carne. Na verdade, Tiago está nos ensinando de tudo um pouco. Ele vai falar aqui de algumas verdades que são importantes e a maneira com que nós devemos nos comportar se nós queremos vencer. Ele vai fazer uma afirmação no versículo de número 1, que explica muito bem o que nós vemos nos dias de hoje. Ele faz a seguinte consideração: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta que precisa de resposta. Por que as pessoas guerreiam? Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas se desentendem? Por que há tanto conflito entre as pessoas? E se a gente quer olhar no aspecto macro, a gente vai ver que há guerras entre municípios, há guerra entre estados, há guerra entre países, enfim, há guerra em todos os aspectos. E ele vai mostrar, na verdade, que a razão dessas guerras, desses conflitos, dessas adversidades, vem justamente na execução, na elaboração dos nossos próprios deleites, da nossa própria vontade. É isso mesmo. O versículo diz: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Nós precisamos saber, amados, que há dentro de nós uma guerra constante. E essa guerra, ela precisa ser eliminada, ou pelo menos, ela precisa ter um vencedor. Qual guerra é, pastor? A guerra que eu me refiro é a guerra do espírito contra a carne. Da natureza humana contra a natureza do espírito, que essa foi dada por Deus. Quando o homem não consegue se deixar levar pelo Espírito Santo, e naturalmente a sua vida não é conduzida pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele vai ser dominado pela sua própria natureza, pela natureza humana. E a natureza humana, como eu já disse aqui em outras oportunidades, ela sempre vai ser tendenciosa ao pecado.
Não pense que a sua natureza humana vai lhe aproximar ou vai lhe levar a Deus. Pelo contrário, ela sempre vai lhe afastar de Deus. Veja que nós encontramos, dentro desse particular aqui, uma afirmação. Há uma guerra entre os nossos membros. Vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. É o Espírito querendo fazer você agradar a Deus, levar você a Deus, e por sua vez a carne querendo levar você a fazer as coisas que não agradam a Deus. Aí o versículo 2, Tiago vai fazer uma afirmação muito interessante. Ele fala o seguinte: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Vamos por etapa. Depois a gente continua no versículo. Primeira coisa, cobiçar. Naturalmente, essa palavra vem da cobiça. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar aquilo que não pertence a nós, é de outrem, mas você deseja para você. Quando você vê algo que uma pessoa possui, e você deseja aquilo, e o faz da forma indevida, você está cobiçando. E esse pecado é um pecado terrível. A cobiça, ela é muito nociva à vida do ser humano. Toda pessoa que cobiça muito as coisas dos outros, dificilmente ele vai conseguir ser feliz e também fazer feliz quem está do seu lado. Cobiçosos e não podeis alcançar. Cobiçais e nada tendes, porque quem vive assim não vai alcançar a vitória. Então, o que eu preciso já de antemão dizer e aprender aqui dentro desse texto? Eu preciso vencer a cobiça. É muito bom, irmãos. E esse valor nós precisamos desenvolver. Eu preciso ter prazer no crescimento do meu irmão. Eu preciso ter prazer na vitória do meu semelhante. Quando eu vejo o meu semelhante vencendo, quando eu vejo o meu semelhante prosperando, se desenvolvendo, se dando bem na vida, isso deve me proporcionar, isso deve me provocar alegria e não o contrário. Mas quando alguém prospera e ao invés de eu ficar feliz, eu fico triste, eu estou, primeiro, fazendo algo que desagrada a Deus. E segundo, eu estou fechando a porta para que Deus venha me abençoar também. Porque se não tenho prazer na bênção do meu irmão, é óbvio que também eu não posso ser abençoado. Então, essa é uma verdade que esse texto nos ensina, entre outras, que nós vamos dar continuidade no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente continua com esta mensagem. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre é preciso vencer as paixões da carne. Veja que eu terminei o primeiro bloco dizendo sobre a questão da cobiça. E que nós precisamos vencer esse mal. Eu preciso, sim, desejar
ser bem-sucedido, eu preciso sim ter meus objetivos, mas não à custa de querer o que não é meu, não à custa de querer aquilo que é do meu semelhante. Que Deus abençoe o meu semelhante, que Deus abençoe você que está me ouvindo, que Deus te prospere, que Deus cresça a sua vida, que Deus desenvolva. Eu tenho que ter prazer nisto. E Tiago está ensinando isso aqui. E ele vai dizer o seguinte: quando a gente faz o contrário, a gente não chega a lugar nenhum. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. E aí ele vai completar: combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha só o que está escrito: combateis e guerreais e nada tendes. Irmão, como que a gente vê hoje as pessoas brigando, e às vezes brigando por coisas pequenas, por coisas que não justificam. A guerra no âmbito da família, né? Há guerras no âmbito do trabalho, há guerras, às vezes até dentro da igreja, há guerras em todos os aspectos, e isso não é bom, isso não é características de quem de fato está no Senhor, isso não é próprio de quem está servindo a Jesus. Veja que aqui ele está dizendo que quem faz assim não consegue alcançar seus objetivos. Aí veja o versículo 3. Ele vai falar sobre a questão de pedir. Pedir, pedis e não recebeis. Tiago fazendo uma afirmação: pedis e não recebeis. Por quê? Por que a gente pede e não recebe? Por quê? Aí ele vai explicar. Porque pedis mal. E quando é que a gente pede mal? E quando é que a gente pede bem? Vamos explicar isso, o texto explica. Quando é que eu peço mal? Eu peço mal quando eu peço apenas para gastar nos meus próprios deleites. É isso, apenas baseado única e exclusivamente no meu próprio bem-estar, nos meus próprios deleites. Eu só faço aquilo que me dá prazer. E a gente precisa ter muito bem definida essa questão do prazer. Porque em nome do prazer, hoje as pessoas fazem loucura. Em nome do prazer, as pessoas pecam. O prazer é algo que a gente precisa saber se ele está alinhado, associado à vontade de Deus. Nem tudo que nos dá prazer agrada a Deus. E aqui, Tiago está explicando por que tem muita gente que pede e não recebe. Porque pede baseado única e exclusivamente com o propósito de gastar nos seus próprios deleites. Não é o pastor Isaac que está dizendo, é a Bíblia. Olha, vou ler novamente o versículo 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deleite aqui quer dizer, é prazer mesmo. É você ter prazer, você pede só para o seu prazer. E nem sempre, esses prazeres estão alinhados à vontade de Deus. Existe hoje uma filosofia que está estragando o ser humano. Qual é essa filosofia? Ela chama-se hedonismo. O hedonismo é a doutrina do prazer. Sabiam? O que o hedonismo prega? O hedonismo prega que se algo lhe dá prazer, faça. O importante é você ter prazer. Espera aí, mas esse prazer agrada a Deus? Ou só agrada a mim? Eu estou pregando para pessoas que querem agradar a Deus. Penso que você que está me ouvindo é porque você de alguma forma quer absorver alguma coisa de Deus. E aqui está dizendo, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. E aí, irmão, tem um versículo 4, que o meu desejo era pulá-lo, mas não posso. Não posso. O versículo 4 é um versículo pesado, muito pesado. Mas Tiago, ele está nos exortando, e eu penso que você tem sensibilidade para entender o que está escrito aqui. O versículo 4 diz assim, adúlteros, a outra tradução que diz, infiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, ou melhor, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que o irmão Tiago está nos ensinando. Que você tem a opção, ser amigo de Deus ou não. Quando é que eu sou amigo de Deus? Quando eu
me torno inimigo do mundo. E aqui a gente precisa explicar. Tiago não está falando para você ser inimigo das pessoas. Tiago não está ensinando você a ter inimizade com as pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você não deve ser amigo desse sistema pecaminoso, baseado no que eu acabei de dizer, no hedonismo, onde ensina que o prazer deve justificar qualquer ato do ser humano. E aí, quantos pecados acontecem baseado no prazer ilícito? Por exemplo, o adultério, aqui está dizendo. Adúlteros e adúlteros. O que é adultério? Adultério é uma pessoa casada que, mesmo tendo seu cônjuge, vai ter uma relação sexual fora do casamento. Isso é pecado. Proporciona prazer à pessoa? Sim, mas esse deleite, esse prazer, não está alinhado à vontade de Deus. Não está alinhado à vontade de Deus. Imagina pessoas que têm desejos efêmeros. Esse desejo não pode ser praticado. Por quê? Porque ele não vai se alinhar à vontade de Deus. E eu, como servo de Deus, como ministro de Deus, eu tenho a obrigação de ensinar aquilo que está escrito. E aqui está dizendo assim, ó, aqueles que são amigos do mundo, amigos do sistema, amigo daqueles que pecam, que deliberadamente, eu me constituo inimigo de Deus. Eu vou ler de novo para você dizer que eu não estou inventando. Está escrito, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E se eu sou amigo do mundo, eu me constituo inimigo de Deus. É isso, é o que está escrito. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente vai para o último bloco para concluir essa mensagem. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a mensagem, nós estamos falando sobre é preciso vencer as paixões da carne. E eu terminei o segundo bloco dizendo justamente da amizade do mundo e inimizade de Deus. Então, bem claro, se eu sou amigo desse sistema pecaminoso, eu, consequentemente, me torno inimigo de Deus. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se eu não aceito esse modelo pecaminoso, eu estou dentro da vontade de Deus. É por isso que o apóstolo João diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, é a soberba da vida, e o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que ele estava falando. Mas veja o próximo versículo. Depois de fazer essa afirmação, o irmão Tiago vai fazer uma outra, baseado numa pergunta. Olha o que ele vai dizer. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, acerca dessa questão da amizade e inimizade de Deus e mundo. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Isso! Essa é a pergunta. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes? Ora,
Ciúme não é um sentimento da carne, pastor? Como é que Deus tem ciúme de nós? Existem 3 tipos de ciúmes que a gente precisa entender, compreender. Existe o ciúme diabólico, que é aquele que vem por sugestão do diabo. O diabo, ele age na mente da pessoa e faz a pessoa enxergar coisa que não existe. Existe um segundo tipo de ciúme, que é o ciúme do humano, que é justamente baseado no quê? Nas patologias, nas doenças, na insegurança da pessoa. Uma pessoa insegura geralmente é ciumenta. Mas existe um terceiro tipo de ciúme, que esse não é pecado, que é o ciúme no sentido de zelo. Quando eu zelo por aquilo que eu amo. Entendeu? Por exemplo, minha esposa. É óbvio que se ela vê eu fazendo algo que não coaduna com o casamento, com o pacto, com a aliança, com o compromisso que eu tenho com ela, é natural que ela se sinta enciumada. O contrário disso também é verdadeiro. Agora, por que Deus tem ciúme de nós? Por que o Espírito Santo tem ciúme de nós? Porque o Espírito Santo está nos preparando para o Filho, para Jesus. E quando eu me envolvo com coisas que Deus não agrada, é óbvio que ele vai ficar enciumado. Veja o versículo da frente. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito Santo que em vós tem ciúmes. Jesus é o noivo, é o esposo da igreja. Nós, enquanto igreja, estamos sendo preparados para ele. Se eu me envolvo com outras coisas, com outras práticas, o Espírito Santo vai ficar enciumado. Por quê? Porque ele está nos preparando para Jesus. O versículo 6 diz, antes ele dá maior graça, portanto diz o texto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Dá, porém, graça aos humildes. Deus, irmãos, em Cristo Jesus, que ouve o programa Palavra de Fé, Deus, ele resiste à soberba, à arrogância, à prepotência do homem, mas ele abençoa, ele agracia os humildes. O versículo de número 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você quer ser agraciado por Deus, sujeite-se a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Porque é o diabo que fomenta o pecado na nossa vida. Então resista, meu irmão. Não ceda a expressões, não ceda às tentações desse mundo. Deus está falando com você. Não ceda. Há uma canção que nós cantamos no nosso inário que diz, tentado não cedas. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Então, ser tentado é uma coisa normal. O que não é normal é você ceder à tentação. E aqui, a Bíblia está dizendo, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Concluindo, caminhando para o encerramento, o versículo 8 ele diz, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Purificai o coração. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Ou seja, se aproxime de Deus. Chegue para perto de Deus e Deus vai chegar para perto de você. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E diz mais, limpai as mãos, pecadores e vós de duplo ânimo. O que é uma pessoa de duplo ânimo? São pessoas que estão sempre variando. Hoje está bem com Deus, amanhã não está. Hoje está em alta, amanhã está em baixa. Deus não quer isso. Deus quer que você seja uma pessoa uniforme, que você tenha uma estabilidade com Ele. A palavra de Deus nos ensina isso. E aí o versículo de número 9, ele inclusive fala o seguinte, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Se você quer vencer, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo o Senhor vai te exaltar. É essa a mensagem que eu deixo para você. Nós precisamos vencer as paixões da carne. Não se deixe levar. Não seja vencido, não seja derrotado pela natureza humana. Pelo contrário,
que o Espírito Santo domine a minha, a sua e as nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer as paixões da carne. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Nós aprendemos com Tiago, no capítulo 4 dessa epístola, Senhor, a causa de onde vêm as guerras, os confrontos, especialmente essa guerra que está dentro do ser humano, Pai, a guerra da carne contra o Espírito. Que nós sejamos vencedores, que nós possamos triunfar sobre o pecado, que nós consigamos dominar a nós mesmos, Senhor, e que nós possamos ter uma vida de santidade, de consagração, de purificação. Meu Deus, me ajude. Ajude os meus irmãos, ajude esse ouvinte querido do programa Palavra de Fé, que está orando comigo neste momento, Senhor. Que Tu possas visitá-lo, que o Senhor possa levantá-lo. A Tua palavra nos orienta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor vai nos exaltar. Faça isso, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. O desejo do meu coração é que você se alinhe à vontade de Deus, que você possa ser agraciado pelo poder do Evangelho, que Jesus seja seu companheiro e, acima de tudo, seu Senhor. Quero aproveitar esse momento para me despedir e desejar a você uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe, a você, a sua família, e que você possa nos assistir no próximo programa. Fiquem com Deus.